Olá, boa noite, pessoal. Como vão vocês? Espero que bem nessa nossa noite de terça-feira aqui para o nosso terceiro evento do nosso ciclo de eventos da Academia Primeira Escolha em 2021. Hoje eu estou aqui com Marco Antônio Barbosa, que é coordenador do Colégio Magnum de Belo Horizonte e também é a pessoa responsável dentro do colégio pelas avaliações externas. Estou aqui com a Jeane Alencar, que faz parte da nossa equipe de testes e medidas da Primeira Escolha, e eu sou a Aline Matheus, da Academia Primeira Escolha. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a avaliação diagnóstica e identificação de lacunas de aprendizagem. Boa noite, Marco Antônio. É um prazer receber você aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Aline. Boa noite, Jeane. Boa noite a todos que estão aí participando, nos acompanhando nessa noite. Um prazer enorme, para estar aqui conversando um pouco sobre esse grande desafio, que é a avaliação diagnóstica em todo esse contexto, que estamos vivendo e passando aí nesse último ano e mais um pouquinho. Um grande mais prazer. Um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Espero que tenhamos boas discussões aqui nessa noite. Legal, Marco Antônio. Jeane, boa noite. Boa noite, Aline, Marco Antônio e a todos que nos acompanham. Estaremos aqui antenados, eu especialmente no chat, acompanhando aí as questões para levar para a Aline e Marco Antônio e tornar essa apresentação ainda mais rica para todos nós. É isso aí, participem bastante que a gente vai adorar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar desse assunto. Eu vou começar aqui a apresentar para vocês um contexto que nos fez pensar em trazer esse tema para o nosso ciclo de eventos, tá? Então, tem 3 razões, vamos dizer assim, pelas quais a gente está trazendo o tema da avaliação diagnóstica. A primeira razão é que ela é uma prática corrente nas escolas, E o fato dela ser uma prática corrente nas escolas faz com que a gente tenha de estar sempre refletindo sobre o assunto, Então, perguntas importantes como: o que caracteriza ou o que deveria caracterizar uma avaliação diagnóstica? Como que os resultados realmente podem ser utilizados para fazer o planejamento ou para replanejar, o que é sempre necessário. Então, esse por si já é um motivo importante para a gente estar aqui falando do tema. Mas, se não bastasse isso, a gente tem um contexto nesse momento, em função da pandemia, dos impactos do ensino remoto ou do ensino híbrido, A gente está num momento em que muitos municípios ainda estão com as escolas fechadas, outros já estão com as escolas funcionando presencialmente de maneira parcial ou intermitente, ou ambas as coisas, E a gente tem uma série de incertezas com relação aos efeitos na aprendizagem dos estudantes, Então, o que a gente já sabe, em geral, sobre a aprendizagem dos estudantes no ensino remoto? Essa é uma pergunta importante para a gente se fazer aqui. E quando a gente tem essa situação de incerteza, o diagnóstico se torna ainda mais relevante. E ainda, não bastasse isso, a gente também tem muitos desafios na aplicação de avaliações no contexto desse ensino remoto ou híbrido, A começar pela maneira como a gente faz para engajar os estudantes nessas avaliações com finalidade diagnóstica e como é que a gente cuida para que a avaliação tenha validade. Quem esteve conosco aqui no segundo evento do nosso ciclo de eventos, a gente discutiu o tema da cola, que na verdade é o tema, um dos temas, um dos assuntos, um dos aspectos que pode influenciar a validade das avaliações. Só para esclarecer aqui, a validade é um conceito importante no campo da avaliação e um dos conceitos, eu diria, talvez o mais importante, porque o que está por detrás desse conceito? Está o fato de que toda vez que a gente faz um processo avaliativo, a gente está observando uma amostra do desempenho dos estudantes. E entre essa amostra e as generalizações que a gente quer fazer a respeito da aprendizagem, existe uma lacuna, existe um gap, E esse gap, essa lacuna, ela é preenchida, pelas nossas inferências. A validade mora aí, O que me permite fazer inferências razoáveis, plausíveis, a partir daquela amostra que eu observei? Uma série de aspectos tem que ser bem cuidados, desde a qualidade dos instrumentos, as condições adequadas para coletar os dados,
o que a gente pode aqui simplificadamente falar nas condições de realização das avaliações. Então, quando a gente, por exemplo, pega aí a temática da cola, né, a gente tem pressupostos de aplicação que não são cumpridos, né? Isso afeta a validade. Então, a gente tem aí um cenário que favorece, né, que a gente revisite o tema da avaliação diagnóstica. Quer dizer, é uma prática corrente, a gente está num contexto de incerteza e num contexto bastante desafiador para aplicar avaliações. Então, hoje, o nosso bate-papo, né, a gente vai procurar trazer elementos que nos ajudem a pensar em todos esses 3 aspectos aqui do nosso contexto que fazem com que seja interessante a gente falar do assunto, tá? Mas antes da gente seguir, e de eu chamar aqui o Marco Antônio, meu parceiro da noite de hoje aqui, para comentar algumas coisas, eu queria só mostrar alguns dados a respeito desse segundo fator que eu citei, da incerteza com relação às aprendizagens que estão sendo possíveis obter com o ensino remoto. Então, a gente tem tido, recentemente, já acho que assim, a pandemia foi um susto, né? Mas a partir ali do meio de 2020 até agora, a gente já tem projeções, estudos, que obviamente são baseados de alguma maneira em avaliações amplas, né? Avaliações de larga escala, de alguma maneira, projeções baseadas em avaliações passadas e resultados já agora de avaliações presentes, para estimar qual que é o impacto na aprendizagem dos estudantes do que a gente está vivenciando, que é uma situação sem precedentes. Então, teve agora um relatório relativamente recente, aqui do primeiro trimestre do Banco Mundial, que mostrou que o que eles chamam de índice de pobreza de aprendizagem, que é um índice que diz qual é o percentual de crianças de 10 anos incapazes de ler e entender um texto simples. Então, esse é o índice de pobreza de aprendizagem. No Brasil, esse índice já era enorme, 50% dos estudantes em pobreza de aprendizagem. O que eles levantaram é que, com os impactos da pandemia, esse número subiria para 70%, que é um dado bastante preocupante, né? E quando a gente vê um dado desses, e considerando que aqui pode ser que a gente tenha também um público de escola privada, por mais triste que seja, a gente sabe que existe uma desigualdade muito grande, né, no acesso e na qualidade da educação no Brasil. Então, a gente às vezes olha esse dado e fala, bom, mas quando eu olho a massa do Brasil, eu estou falando de escolas públicas, né? Talvez no âmbito das escolas privadas seja diferente. Eu não conheço nenhuma pesquisa tão extensiva quanto estas, que se dediquem apenas a escolas privadas. Mas eu tenho aqui um outro estudo para comentar com vocês que eu acho muito interessante, que nos acende um alerta a respeito do impacto do ensino remoto em qualquer que seja o contexto, tá? Então, houve uma situação muito favorável na Holanda o ano passado para fazer um estudo justamente para avaliar o impacto da pandemia. O que aconteceu? Na Holanda, eles aplicam uma avaliação para crianças de 7 a 11 anos no início do ano, lá para janeiro, fevereiro, e depois no meio do ano, já há bastante tempo. Então, eles têm uma série histórica dos resultados de início e de meio de ano. E muito bem, justamente essas duas avaliações, elas ficaram nas extremidades do período de fechamento das escolas, né, de suspensão das atividades presenciais. Então, eles ficaram com as escolas fechadas por apenas 8 semanas, fizeram avaliação antes, fizeram avaliação depois e tinham um histórico dessas avaliações. Ainda, para a gente ter aqui como panorama, os autores do estudo disseram nesse estudo que a Holanda é o país com maior penetração de banda larga no mundo, o que favorece muito o acesso dos estudantes ao ensino remoto mediado por tecnologia digital, que é o que aconteceu praticamente no mundo inteiro como alternativa para mitigar, né, os danos da suspensão das atividades presenciais. Então, mesmo neste contexto bastante favorável, só 8 semanas de fechamento, com uma banda larga muito boa para todos os estudantes, o estudo concluiu que
a perda na aprendizagem foi de 20% daquilo que seria o incremento proporcionado por um ano letivo, né? Só que se a gente fizer as contas, a gente vê que 20% é exatamente a duração, representa o quanto durou a suspensão das atividades presenciais. E, por consequência, o que a gente conclui é que, ainda que haja fatores favoráveis, o ensino remoto contribuiu muito pouco para as aprendizagens que usualmente são avaliadas. Eu digo para as aprendizagens que usualmente são avaliadas, porque senão isso pode nos levar também a uma conclusão um pouco precipitada de que o ensino remoto não contribuiu para nenhuma aprendizagem, o que dificilmente é verdade, né? Eu, pelo menos, tenho uma convicção pessoal de que o ensino remoto está sendo a alternativa possível a algo muito pior, que é os estudantes ficarem sem nenhum amparo da escola, né? Agora, isso faz com que a gente tenha de pensar que mesmo nos contextos mais favoráveis, a gente talvez não possa contar com aquelas aprendizagens que tradicionalmente nós contávamos quando íamos preparar as nossas aulas, as nossas atividades para um novo ano letivo. E daí eu queria justamente chamar o Marco Antônio para saber como é a percepção dele a respeito desse aspecto, né, do que a gente está vivendo. Você percebe isso, Marco Antônio, na sua escola, no dia a dia do colégio, que a gente não está podendo contar, de fato, com as aprendizagens com que nós contávamos antes? É assim que acontece na sua realidade? Bom, Aline, muito claramente, esse período de isolamento, né, especialmente o tempo que as escolas gastaram, e eu digo que a escola gastou para poder conseguir encontrar caminhos para um trabalho nesse cenário que se apresentou, né? Eu acho que isso impactou muito, muito mesmo nessa aprendizagem dos alunos, né? Eu acho que os alunos aprenderam sim, né? Aprenderam muita coisa, mas muito menos daquilo que eles teriam aprendido se estivessem, né, na escola presencial. E por que isso? Pelo menos para grande parte, eu diria praticamente todas as escolas do país, nós desenvolvemos expertise, vamos colocar assim, para ensino presencial. Sim. O ensino mediado por tecnologias, o ensino remoto, ele exige uma série de estratégias que são diferentes daquelas que a gente utiliza numa sala de aula presencial. E muitas vezes nós tivemos que migrar, né, de uma hora para outra sem ter tempo hábil para poder desenvolver essa expertise sobre o uso dessas diferentes plataformas, sobre essas diferentes metodologias que são necessárias para esse tipo de ensino. Então, só esse tempo que a escola levou para aprender a lidar com esse cenário digital, isso já, inevitavelmente, gera impacto. É claro que algumas escolas conseguiram fazer essa migração de forma mais rápida, outras de forma mais lenta. Os professores, alguns conseguiram migrar, né, de uma forma mais rápida, produtiva, construtiva, outros tiveram muita dificuldade. E eu digo mesmo para os alunos e para as famílias, né? Nós não temos casas iguais, entende? Eu trabalho em uma escola privada, na verdade, eu não estou aqui falando nem de escola pública, em que você se deparava com um cenário de 3, 4 irmãos, 2, 3 irmãos dentro de casa, né, precisando ali dividir os recursos tecnológicos, enfim, os espaços que não foram pensados para esse tipo de ensino, a atenção dos pais, principalmente quando pequenos, e que foram peças fundamentais para a gente conseguir minimamente dar um passo, né, em direção. Eu digo assim, olha, que os pais foram incríveis, eu digo isso da minha vivência na própria escola, o quanto que eles colaboraram, né? Eu acho que um grande aprendizado que a gente teve nesse período foi exatamente que a educação, o ensino das nossas crianças e dos nossos jovens, ela passa pela mão de todo mundo. Né? Aquelas famílias que engajaram mais, as escolas que engajaram mais, professores que engajaram mais, conseguiram certamente melhores resultados.
né? E não é culpa de ninguém, não é verdade? A gente é uma situação completamente inédita, né? Inédita, isso vai entrar para a história como, sabe, alguma coisa que aconteceu e que gerou um impacto muito significativo, especialmente na educação, né? E a gente ainda continua distanciado. Claro que hoje, o que a gente tem como prática no ensino remoto, o que a gente aprendeu ao longo desse ano de 2020, e eu estou aqui em Belo Horizonte, a gente continua ainda, né, funcionando remotamente. A gente começou a voltar agora, as crianças aí até 5 anos de idade voltaram, e agora já começa um apontamento, quem sabe, o próximo segmento, até de 5 a 8 anos, até depois, né, gradativamente voltarem, né, as demais faixas etárias, mas pensa, a gente já está há 1 ano e 3, 4 meses. Foi em março, meados de março do ano passado, que a gente parou. Então, claro que hoje a gente consegue fazer um ensino muito melhor, mas a gente não pode fechar os olhos para o ano que passou, né? Para os impactos que toda essa dificuldade, que, como eu disse, não é culpa de ninguém, a gente teve que aprender a lidar com isso, que isso gerou para essas aprendizagens, podemos dizer assim, né, dos alunos. Então, eu tenho certeza disso. Né? E daí reforça a necessidade até da gente estar conversando sobre isso. Né? Uma das maneiras de enxergar essas lacunas de aprendizagem é exatamente um diagnóstico bem feito. Exatamente. A gente pode considerar que o ano 2020 foi um ano normal. Foi um ano que a coisa fluiu como aconteceria se a gente não tivesse acontecido a pandemia. Tem a então, eu acho que seria até irresponsável, né, fechar os olhos para isso. Tem a questão da aprendizagem, né, Marco Antônio, da aprendizagem, vamos dizer assim, que foi possível obter com as atividades, mas tem até uma questão anterior, que é saber qual foi o currículo praticado, né? Porque a transposição... Vejam, eu posso fazer alguma atividade remotamente e ela pode ser muito proveitosa, mas será que eu consigo, no remoto, executar, vamos dizer assim, o mesmo currículo que eu executava antes, né? Na hora que eu vou adequar as atividades, na hora que eu vou ter que fazer algumas outras escolhas, uma reorganização dos tempos, né, e das práticas escolares nesses tempos, eu posso acabar mudando o currículo praticado, né? E, de repente, eu começo um ano, retomo as atividades e, de repente, aquilo que foi desenvolvido tem outra coisa, mas não era aquilo que eu esperava, que eu tradicionalmente tenho como resultado na minha escola. Então, realmente, a gente precisa olhar para isso. Marco Antônio deu uma travadinha aqui para mim, mas não sei, quer comentar mais um pouco ou vamos seguir, Marco Antônio? Vamos seguir? Podemos seguir. Então, tá bom. Então, vamos seguir um pouquinho, que a gente vai ter ainda muita conversa pela frente hoje. Vamos lá. Então, muito bem, ó. Então, para a gente poder dar um passo no aprofundamento dessa discussão, né, a gente até agora falou do contexto que torna esta discussão a respeito de avaliação diagnóstica pertinente, mas agora a gente vai dar um passo para aprofundar, e esse passo é conceitual. Né? O que, afinal de contas, é uma avaliação diagnóstica? Né? É claro que todo mundo que está aqui, eu tenho certeza, tem uma ideia geral do que é avaliação diagnóstica, nem viria possivelmente a este evento, caso já não tivesse um interesse no assunto. Mas eu acho que quando a gente revisita o conceito, a gente sempre ganha em clareza. Então, vamos lá. Eu sempre gosto, quem acompanha aqui as atividades da Academia Primeira Escolha já deve ter visto esse esqueminha muitas vezes, então vocês me perdoem pela repetição. Mas eu acho muito interessante pensar a avaliação como um processo que é dirigido à tomada de decisões. Esse processo, ele envolve a coleta de dados, ele envolve a organização e a codificação dos dados, a sua interpretação, né, uma vez que esses dados são organizados, codificados, se transformam em resultados que precisam ser interpretados, e com base neles a gente toma a decisão. Então, quando a gente está falando de avaliação diagnóstica, a gente não está fazendo menção ao tipo de instrumento, né, ou ao tipo de procedimento de coleta de dados. A gente também não está fazendo menção diretamente à forma como a gente os organiza, e nem o que tipo de interpretação a gente vai dar para isso. A gente está fazendo menção diretamente ao tipo de tomada de decisão que vai se basear nessa avaliação. Né? Então, tradicionalmente, essas tomadas de decisões ou as ações decorrentes da avaliação, elas são classificadas em diagnóstica ou, como preferem alguns autores, prognóstica, formativa
e somativa, né? Então, a avaliação diagnóstica e a avaliação formativa, ambas, elas servem para regular o processo de ensino e de aprendizagem. Então, elas estão dentro de uma lógica de que eu avalio para conhecer e poder agir visando a melhor aprendizagem, visando a melhorar os meus métodos de ensino, né? Elas agem de forma diferente, a avaliação diagnóstica e a avaliação formativa, mas ambas estão nessa lógica da regulação. Já a avaliação somativa, ela é a avaliação que está ligada à certificação da aprendizagem. Eu preciso fazer uma síntese final, um balanço final, para saber o que é que foi alcançado, né? E aí, eu estou falando, então, que eu vou certificar um estudante perante a sociedade, perante a própria comunidade escolar, a respeito da sua aprendizagem, dizendo se ele pode seguir adiante no seu processo de escolarização, se ele pode seguir adiante para, vamos dizer assim, usufruir daquilo que a escolarização pode lhe dar para a sua vida, né? Então, é um processo de certificação. E um dos pontos que faz com que seja bastante necessário discutir tanto a avaliação diagnóstica quanto a formativa, e isso às vezes até acaba gerando até um viés que fica parecendo que a avaliação diagnóstica e formativa são, vamos dizer assim, avaliações mais necessárias ou avaliações melhores do que a somativa, mas na verdade é que existe um grande desequilíbrio. A gente precisa fazer um pouquinho de peso, de pressão, aonde essa balança ainda não está tão equilibrada. Então, a gente tem práticas e concepções de avaliação normalmente muito calcadas nessa lógica da certificação da aprendizagem, avaliação somativa, né? Então, quando a gente fala de avaliação diagnóstica, por mais que a nossa intenção seja fazer um diagnóstico, é bom a gente reforçar o conceito para entender aonde a gente tem que trabalhar para, de fato, apoiar essa finalidade. Porque, geralmente, quando a gente deixa as nossas concepções muito livres, a gente acaba recaindo em práticas somativas, né? Então, vamos seguir um pouquinho aqui e trazendo para vocês aqui o que nos diz o Charles Rady, né, a respeito de avaliação diagnóstica, que ele prefere tratar como prognóstica, né? Então, a avaliação prognóstica, ela tem a função de permitir um ajuste recíproco entre aprendiz e programa de estudos, seja pela modificação do programa, que será adaptado aos aprendizes, seja pela orientação dos aprendizes para subsistemas de formação mais adaptados aos seus conhecimentos e competências. Então, falando em outras palavras, a avaliação diagnóstica é aquela que permite ou o planejamento e o replanejamento, ou permite que eu oriente os meus estudantes para que eles possam contar, por exemplo, com uma recuperação, com um aprofundamento, com aulas de reforço e coisas desse tipo, ou seja, subsistemas de formação que possam melhor lhes atender. Então, esses dois tipos de coisa precisam ser possíveis a partir de uma avaliação diagnóstica. Então, é interessante a gente notar, e aí eu queria até que o Marco Antônio e a Jeane comentassem um pouquinho isso, que é assim, da minha prática de professora, né, toda escola faz a avaliação diagnóstica. Tem lá no início do ano, tem uma prova que o pessoal fala que é avaliação diagnóstica, mas com essa definição do Rady, fica bem evidente que acontecer antes da ação didática é uma condição necessária para uma avaliação diagnóstica, porque ela quer regular o processo de ensino e aprendizagem justamente pensando em como que eu vou planejar ou replanejar essas ações, né? Mas não basta, né? Embora seja uma condição necessária, ela não é suficiente, porque às vezes a avaliação acontece no início do ano ou no início de uma sequência didática, mas não há tempo hábil, ou os dados não são organizados de maneira a favorecer esse planejamento ou esse replanejamento e coisas desse tipo. Como é na prática de vocês, na experiência de vocês, Marco Antônio? É fácil, de fato, colocar avaliação diagnóstica para rodar efetivamente? Bom, é planejamento, né? Isso tem que ser entendido pela escola como algo prioritário, né? No colégio, nós entendemos a avaliação diagnóstica como um dos primeiros passos que a gente precisa dar no planejamento do ano. É claro que o ano seguinte
ele é planejado no ano anterior, né? A gente tem ali toda uma sistematização para organizar o próximo ano, a partir daquilo que a gente efetivamente trabalhou no ano corrente, né? Então, se eu estou com uma turma de 6º ano e vou, né, promover essa turma para um 7º ano, eu sei exatamente daquilo que foi trabalhado no 6º ano para poder planejar um 7º ano. Mas a avaliação diagnóstica, quando aplicada bem no começo, e nesse ano nós aplicamos em fevereiro a avaliação diagnóstica na escola, ela serve exatamente para poder... ela serve como uma lupa para a gente conseguir enxergar se as conclusões ou o planejamento que nós fizemos no ano anterior, né, para dar prosseguimento aos estudos daquelas crianças, daqueles jovens que passaram para uma nova série, para um novo segmento, se elas efetivamente estão contemplando as aprendizagens, se elas efetivamente, se aquele planejamento, ele está adequado para aqueles alunos. Uhum. E eu acho que mais do que isso, é possível com a avaliação diagnóstica, quando aplicada no início do ano, definir grupos de alunos que possivelmente podem necessitar de um trabalho diferenciado, de uma atenção especial. Na escola, só para compartilhar, a gente tem um projeto que chama Projeto Aprender Juntos. Então, esse projeto ele tem como objetivo exatamente oferecer para aqueles alunos que estão com dificuldade em algum componente curricular, em algum período do ano, né, pode ser em uma etapa, ou que apresentaram no início do ano dificuldades em habilidades, em competências que para aquela série já deveriam, né, se apresentar bem desenvolvidas, para que ele tenha essa oportunidade, né, de nivelamento, de recuperação, né, como você bem disse. Mas esse não é um trabalho que é para todos, é um trabalho que precisa ser feito com esse grupo que apresenta essas características ou essas necessidades. Né? É o que você chamou aqui de subsistemas. Então, a avaliação diagnóstica, ela se presta muito bem para identificar esses grupos, essas lacunas de aprendizagem, e você reorganizar e oferecer para esses estudantes uma oportunidade de nivelamento, né, para que essas lacunas elas sejam efetivamente resolvidas. Porque aí você pode trabalhar, né, com grupos menores ou até mesmo individualmente com os alunos, ajudando aqueles alunos, promovendo efetivamente aquela aprendizagem que já deveria estar concluída. Sim. Ou mais avançada. Então, eu entendo que a avaliação diagnóstica ela deve ser prevista, ela deve ser planejada, né, como algo prioritário. Na nossa escola, isso é prioritário. Tanto é que em fevereiro a gente já aplicou a avaliação diagnóstica para exatamente colocar aquela lupa sobre o planejamento que tinha sido feito em relação ao ano 2020, e mais importante ainda nesse momento que a gente está vivendo e que nós precisamos fazer escolhas no ano 2020. Né? Você bem disse na sua fala, né? Será que tudo aquilo que estava pensado como currículo foi efetivamente trabalhado? Certamente que não. Né? Então, algumas escolhas precisaram ser feitas, mas será que as escolhas que foram feitas e o trabalho que foi feito em cima dessas escolhas, ele foi efetivo? Sim. Né? Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Será que eu consegui chegar com os meus alunos no ponto que eu planejei chegar? Eu acho que o que eu estou chamando a atenção aqui, né, é que assim, esse é o X da questão, mas o que você faz depois que você descobre, né? Então, que nem isso que você acabou de falar, Marco Antônio, eu não sei, na minha visão, é uma alternativa, por exemplo, não é a realidade, eu acho, da sua escola, mas tem escolas que têm materiais já bastante fechados por aula, né, materiais apostilados, com uma rigidez um tanto quanto grande para poder manejar as descobertas provenientes da avaliação diagnóstica. Então, de repente, olha só, a fala do Hadi aqui, que está na tela, com a fala do Marco Antônio, quer dizer, você tem o replanejamento, mas você também tem a orientação dos aprendizes para esses subsistemas. Quer dizer, você tem aí alguma mobilidade, mesmo que você tenha algumas limitações para pensar o replanejamento das ações. Né? Mesmo que para isso você precise fazer um investimento paralelo, porque não faz muito sentido, pelo menos eu entendo assim, né? E a escola, e a nossa escola entende assim, não faz muito sentido você simplesmente avançar ignorando essas lacunas de aprendizagem.
Exato. É claro que isso vai gerar impacto lá na frente. É claro que esse aluno ele vai performar menos que os demais. Né? Ele está com uma lacuna de aprendizagem. Então, essa atenção ela precisa ser dada. Né? E o professor ele pode trabalhar, né, com essas lacunas, tanto dentro de sala de aula, se for uma coisa mais geral, que foi percebida no âmbito da série ou de uma determinada turma, ele pode trabalhar no âmbito da série ou da determinada turma. Mas se for alguma coisa direcionada para alguns grupos de alunos, ele também pode fazer isso. Né? Ele pode, na hora que ele for, por exemplo, trabalhar essas lacunas de aprendizagem, sabendo que ele está com uma turma heterogênea. Eu também sou professor, né? Eu sei que a gente muitas vezes não tem, as salas elas não são niveladinhas, né? E que bom que não são, na verdade. Então a gente tem que entrar para a sala de aula entendendo que eu tenho alunos em diferentes pontos. Então eu não posso pensar de repente uma estratégia só para um aluno que está no ponto A. Eu tenho que lembrar que eu tenho alunos que estão no ponto B e que estão no ponto C. Então, eu posso conduzir o meu trabalho, mas atentando para isso e propondo atividades que contemplem esses diferentes limiares, né? Sem ignorar aqueles alunos que, de alguma forma, estão trazendo, né, claramente ali lacunas de aprendizagem. Não então, dá para ignorar, né? As estratégias podem ser variadas, mas podem ser variadas. É fazer uma avaliação, fazer uma descoberta, mas não conseguir fazer nada com isso. Exato, né? E é desafiador, isso não é fácil. Nem sempre a escola tem a possibilidade de separar ou de dar uma atenção para esse grupo de alunos ou para um aluno individual. A gente entende isso, que nem sempre isso é necessário. Mas eu penso que, minimamente, o professor ir para a sala de aula sabendo que existe essa diferença, que ele não está trabalhando com um grupo homogêneo, né? E para então que ele pense estratégias que contemplem essas diferenças. Né? Eu acho que isso vai trazer uma grande colaboração. Né? Então, tanto aquele que está num patamar, né, que apresenta uma proficiência mais alta, uma determinada área, né, um desempenho maior, um determinado componente, ok, ele está sendo contemplado, mas eu também não estou esquecendo dos demais. Né? Porque senão a gente não consegue avançar como um todo. Marco Antônio, aproveitando aí que você está falando, né, o gancho, a gente está falando muito do planejamento e também do uso. Né? Então, a gente planeja, mas se a gente não fizer um uso efetivo desse resultado, a avaliação não valeu de nada, né? Então, tem que fechar o ciclo. E, com isso, construir uma cultura, não só da escola, né, como com os alunos, com os familiares, todos devem estar envolvidos, né? E aí, tem uma pergunta aqui da Cristiane, que ela pergunta assim: como funciona na modalidade híbrida o atendimento a estes alunos com mais dificuldades? Esse é um grande desafio, né? Nós estamos operando de forma remota, então a gente consegue formar grupos, salas específicas. Da mesma forma que a gente, na escola hoje, a gente trabalha com grupos, né, em salas separadas. Né? Eu pego vou pegar um exemplo da terceira série, que é a série que eu coordeno na escola, a última, né? Então, bem desafiadora, a gente está fechando, né, esse ciclo de educação básica aí, preparando os estudantes para o acesso à universidade. Então, por exemplo, nós planejamos atividades, quando eu estou fazendo, por exemplo, um fechamento, né, de um determinado planejamento, em que eu posso montar, por exemplo, uma lista de exercício com itens que exploram aquelas habilidades que foram ali previstas para aquele período, de diferentes níveis. Né? E aí eu divido a sala, essa é uma prática muito interessante, o professor ele consegue hoje, pelo menos na plataforma que a gente utiliza, chamar alunos em grupos, para fora da sala de aula. Então, enquanto todos estão fazendo, o professor ele consegue selecionar, clicar, você vai chamar o aluno fulano, ciclano, beltrano, vocês vão para a salinha do lado. Né, para uma outra, um outro espaço também virtual, mas que o professor interage e consegue dar uma atenção diferenciada para ele, aluno, enquanto que os outros que já estão, né, não apresentam tantas lacunas assim, conseguem desenvolver um número X de itens lá, que já conseguem, enfim, conferir gabarito,
né, e fazer uma discussão entre eles, né, aprendizagem colaborativa, isso é uma das grandes oportunidades que a gente tem, né, aluno ajudando aluno, enquanto o professor está ali atendendo, né, nessa salinha à parte, aqueles alunos que apresentam maior dificuldade. Então, dá para fazer, né, mesmo com um grupo heterogêneo, se parar para pensar um pouquinho e, primeiro, se considerar as lacunas que estão sendo apresentadas como algo que realmente precisa ser trabalhado, você vai encontrar o caminho. Né? O que eu acho que pode ser feito é ignorar, né? Porque senão certamente você vai estar deixando o aluno para trás. Né? Aluno Marco Antônio, e essa plataforma, você pode dizer o nome e compartilhar conosco? A gente usa a Microsoft Teams para poder dar aula. Tá? Sim. Então, você tem a possibilidade, você cria, é muito fácil, você clica ali, criar uma sala paralela, e aí você chama os alunos. E aí o professor está acompanhando, ele tem os resultados de avaliações, à medida que ele vai trabalhando, ele vai fazendo perguntas para os alunos e vai conseguindo identificar os alunos que apresentam dificuldades maiores ou menores, fala, olha, próxima aula, a gente até tem um nome, a gente chama de aulas de acompanhamento e produção, né, na terceira série, que é uma aula de trabalho em cima de exercícios, né, bem assim no fechamento de um ciclo, antes da avaliação, que faz todo o sentido, né? Uma vez que ele quer saber, o professor ele quer levantar como que os alunos estão antes da avaliação somativa chegar, né? Então ela funciona como um diagnóstico, à medida que está trabalhando, esse professor chama esses alunos nessa sala paralela para poder estar discutindo. Da mesma forma que poderia acontecer presencialmente na escola, né? E aí os alunos, eles trocam entre si, né? Aqueles que ficam na sala ali sem a presença do professor, eles estão ali trocando, né? Então, João, você conseguiu fazer a número 8? Você pode me explicar? Isso é fantástico. Isso né? Que o Marco Antônio está falando, só me permite aqui uma observação, Marco Antônio, acho que tem uma coisa muito interessante no que você diz. Veja, pode ter uma estratégia específica aqui que o Marco Antônio está citando, mas tem algo que a gente pode generalizar, e que é o seguinte, quando a gente fala de trabalhar em cima dos dados de avaliação, a gente está falando de trabalhar em cima dessa heterogeneidade. E a gente não consegue trabalhar com ela se a gente pensa o ensino frontalmente, né? Nesse modelo para todos, que é o modelo professor-aluno dando a aula expositiva. Nas coisas que você cita, e que talvez dê para generalizar ou transpor para outros contextos se a gente generalizar, tem uma questão que envolve estratégias de agrupamento dos alunos, estratégias de algum nível de personalização do ensino. Quer dizer, quando você fala assim, não, eu tenho listas diferentes, sabe, de níveis de dificuldade diferentes sobre um certo assunto, ou eu agrupo os alunos. Então, quer dizer, eu tenho uma série de estratégias de agrupamento, de variação das modalidades organizativas do tempo didático, que se a gente não coloca em prática, fica parecendo que é impossível abordar essa heterogeneidade. Então, sem dúvida. Nesse modelo... Não é fácil, mas é possível. É possível. É possível. Né? Exige investimento, né? De tempo, exige de tempo e de entendimento também. Né? Eu acho que, especialmente, inclusive, de alinhamento. Né? De entender que quando você enxerga a partir dos dados coletados uma lacuna de aprendizagem, você precisa trabalhar aquela lacuna. Aquilo vai favorecer, não é? Mas e o programa? E o planejamento? Mas não adianta você avançar num planejamento se você está identificando ali uma habilidade que é prioritária para o prosseguimento dos estudos daquele aluno e simplesmente ignorar isso. Então, eu acho que atentar para isso, especialmente para aquelas habilidades que são mais fundantes, que são mais prioritárias, né, e isso é possível identificar, né, em todos os currículos escolares, especialmente para aqueles que são concebidos, construídos a partir de competências e de habilidades, e isso é o que hoje, né, precisa, inclusive, ser feito. A própria BNCC, a própria matriz do Enem, lá atrás, ela foi construída, né, dentro dessa perspectiva. Então, quando você lança um olhar e identifica, né, as lacunas de aprendizagem, especialmente as habilidades que estão, né, com baixo desempenho, vamos colocar assim, ou com proficiência baixa, né, competências com proficiência baixa, então você deve atuar, né, e usar criatividade para poder... É possível fazer. É possível. Vamos lá, gente. Está muito boa esse ponto da conversa aqui, a gente já pode ir embora já, porque eu acho que o Marco Antônio aqui já deu tantas ideias interessantes para o trabalho, mas tem coisas, acho que, legais para a gente discutir ainda na continuidade aqui da nossa exposição. Então, vamos seguir um pouquinho adiante? Vamos lá? Então, vamos lá.
Então, aqui só fazendo um fecho, então, para isso que foi dito, né? Avaliação diagnóstica, então, não é apenas aquela que a gente aplica no início do ano, né? O Marco Antônio citou aqui que na escola deles eles aplicaram em fevereiro já uma avaliação diagnóstica, mas também citou momentos de trabalho em que o professor coleta dados, talvez não com instrumentos formais, mas está coletando dados para diagnosticar, né, o que está acontecendo ali antes da avaliação somativa. Então, o que é determinante para a gente qualificar de diagnóstico uma avaliação é o uso para o replanejamento, ou para o planejamento, ou para a orientação dos estudantes, priorização ou reformulação curricular. Então, isso tem muito mais impacto nessa classificação do que a cronologia da avaliação. Muito bem, vamos seguir aqui um pouquinho. Só que para a gente poder fazer isso, né, embora o importante para uma avaliação diagnóstica seja, então, o tipo de tomada de decisão, o uso que você vai dar para o resultado, para a gente poder fazer esse replanejamento, orientar os estudantes, a gente precisa que os resultados estejam referenciados aos elementos estruturantes desses programas escolares que norteiam os planejamentos. Então, resultados organizados por eixo temático, ou por objeto de conhecimento, ou por habilidade, a depender de como que é a maneira que a escola trabalha. Tratamento dos dados que permitam identificar grupos de alunos com necessidades particulares diferentes, acho que o Marco Antônio falou bastante disso para a gente há pouco, né? Mas por que eu acho importante chamar atenção para esse aspecto? Porque a gente tem práticas, como eu disse no começo, que às vezes estão muito calcadas na lógica somativa, mesmo que a gente não se dê conta disso. Então, muitas vezes, vamos pensar aqui no exemplo de uma prova, que é um instrumento de avaliação mais usual, mais comum, uma prova tradicional. Né? O que acontece normalmente? Para cada questão, a gente bola as questões de acordo com aqueles conteúdos que a gente quer trabalhar ou que a gente quer averiguar ali. Para cada questão, você coloca uma pontuação, a depender da resposta do aluno, você atribui uma pontuação, soma e chega numa síntese. Cada aluno, então, vamos dizer assim, qual que é o output, o resultado, geralmente, da aplicação de uma prova tradicional? Você tem uma lista com o nome dos alunos, e para cada nome você tem um número, que é uma síntese de um desempenho. E isso pode ser insuficiente para você poder, de fato, dar um uso diagnóstico para esses dados, né? Porque a síntese conta quão perto ou longe da expectativa que aquele estudante ficou, mas não conta qual é a dificuldade dele, né? Normalmente, as provas, elas abordam vários temas, vários conteúdos, diferentes habilidades. Aonde é que está a lacuna de aprendizagem? Ou aonde é que está o potencial? Né? Então, pode ser muito interessante a gente ter coisas diferentes disso. Por exemplo, deixa eu colocar aqui minha fotinho para cima para atrapalhar menos. Por exemplo, uma organização dos resultados da aplicação de itens de uma prova tradicional que seja, né, por tema, ou por habilidade, ou por conteúdo. Então, aqui eu estou dando um exemplo só, mas eu tenho aqui, então, um quadro que me mostra para o sexto A, para o sexto B, para o sexto C, para o sexto D e para os sextos anos em geral de uma dada escola, como é que foi o desempenho nas questões de uma avaliação ou de vários procedimentos, vários instrumentos de avaliação. Isso aqui não está especificado no exemplo, né? Se foi um único instrumento ou vários instrumentos. O que está especificado é que, sejam quais tenham sido os instrumentos de coleta, aqui há uma organização em torno de temas, que permite que a gente identifique algumas fragilidades de uma turma, algumas potencialidades de outras, os assuntos que ficaram mais bem resolvidos, os assuntos que ficaram menos bem resolvidos, e isso vai suscitando uma série de interpretações que podem ajudar tanto no replanejamento ou planejamento, quanto na orientação dos estudantes. Né? Então, por exemplo, eu gostaria que vocês comentassem aqui no chat, mesmo que brevemente, né? Quando vocês olham para este quadro, para diferentes desempenhos dessas turmas, que tipo de interpretação esse quadro suscita para vocês? Como é que vocês interpretam? Que tipo de hipótese aparece na cabeça de vocês quando vocês olham para esses dados aqui? Vou deixar essa pergunta aqui para vocês interagirem um pouco no chat. O que vocês pensam? Vocês olham para isso e logo pensam no quê?
Aqui acho que tem um intervalinho entre, né, a proposta que eu faço aqui e quando que vocês me escutam. Então, estou esperando um pouquinho aqui, mas também vou chamar o Marco Antônio para contar, assim, ele, no trabalho dele de coordenador, né, se ele tem um dado como esse, que hipóteses aparecem, o que ele levanta de informações aqui para trabalhar justamente no planejamento ou na orientação dos estudantes para esses subsistemas? Bom, Aline, vamos lá, né? Eu posso pensar numa perspectiva mais macro para o sexto ano, né? Pensando na primeira, segunda, terceira, na quarta, né? Múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos. Sem dúvida nenhuma, né, que dos itens, né, aqui apresentados, né, desses conteúdos, né, desses objetos que estão postos aqui, esse é um ponto de atenção para o sexto ano. Né, eu tenho esse 67% de desempenho. E, especialmente, para o sexto ano A. A Mariana, aqui no chat, está dizendo, ó, o sexto ano A não dá resultado com a didática que estão utilizando. Exatamente. Então, eu tenho ali, possivelmente, grupos de alunos, né, que certamente precisam de uma atenção diferenciada. Olha a primeira, que coisa interessante. Enquanto eu tenho uma performance muito boa, né, próximo de 80% do sexto B, C e D, o sexto ano A ainda está em 59%. Né? Se o sexto A fosse um aluno e a média de aprovação da escola fosse 60%, esse aluno seria reprovado? Essa é a pergunta, né? Ou que tipo de atenção eu tenho que dar para esse aluno do sexto A para poder diminuir, né, essas lacunas e conseguir chegar com essa turma a uma performance pelo menos semelhantes às que eu tenho das demais. Né? Tem coisas interessantes, né, Marco Antônio? Porque, por exemplo, a gente olha e fala assim, eles têm mais dificuldade. Será que eles têm mais dificuldade? Eu fico pensando assim, será que tem alguma coisa... Por exemplo, olha só como tem coisas que às vezes a gente não pensa. No horário do sexto A, será que tem aquele... Agora a gente está no híbrido, né? E num ano completamente conturbado em termos de calendário. Mas não é incomum que as aulas de uma determinada turma caiam sempre naquelas emendas de feriado, porque as emendas ou são de sexta ou são de segunda, ele tem menos aulas e o professor vai desenvolver em menos aulas o mesmo que desenvolveu para os outros e isso não funciona tão bem. Então, tem tantas possibilidades, né? A interpretação desses dados, ela também depende muito do seu conhecimento do contexto, né? Sim, e só a experiência, só quem conhece o contexto é que vai poder dizer sobre isso. Poderia ser, de repente, que o sexto A, olha para você ver, sexto ano é um ano de entrada, né? Para a escola, né? O início de um segmento, do fundamental, anos finais. Será que o número de novatos que chegou na minha escola no sexto A é maior? Ótima hipótese, né? Pode acontecer também. Pode acontecer. De repente, os outros, calhou ali de ter um percentual menor de alunos novos, eles já estavam vindo num currículo que tem uma progressão que faz sentido, mas houve uma quebra de progressão para um alulo que chegou agora. Né? Então, sem dúvida nenhuma, tem muitas possibilidades. Então, e quando a gente olha até para o resultado geral, né? Para o quarto item que eu mencionei, né, 67%, repara que se eu olho apenas para o resultado geral, né, eu penso ali, os 67% essa é, sem dúvida nenhuma, a principal lacuna aí do meu sexto ano. Mas repara que a grande contribuição para esse 67% é do sexto A. Do sexto A. Exato, exatamente. Né? Então, isso é muito importante. O tratamento da informação, né, e atrelar esse tratamento da informação ao conhecimento que a gente tem dos estudantes, da realidade, né, da escola, do contexto que se apresenta, é fundamental. Né? Aí você começa a ser mais assertivo. Exato. E o exemplo aqui também é para mostrar justamente isso, né, que a maneira como a gente organiza os dados, ela suscita interpretações que vão impactar no tipo de decisão que você vai ter. Se você organizar só com notas individuais, você vai ver algo, mas você não vai ver tudo. Se você organizar só assim, e também é verdade que você vai ver algo e não vai ver tudo, mas a maneira como você escolhe organizar os dados vai ter muito impacto naquilo que você consegue ver, né? E, portanto, no tipo de decisão que você vai conseguir tomar. Então, o exemplo, para sair um pouco do que é mais habitual, que é uma lista de notas individuais, mas tem 1000 outras possibilidades, né, de organização.
dos dados de uma avaliação diagnóstica. Bom, Aline, tem uns comentários aqui interessantes que me fazem pensar uma questão que a gente escuta muito, que é não a nossa preocupação não só como se ensina um determinado conteúdo, que tem que ter uma didática da matemática, didática da linguagem, a gente se preocupa com essa questão, mas não só como se ensina, claro, mas principalmente como o aluno aprende. Então, a gente está vendo aí que o conteúdo está sendo o mesmo para todas as turmas do sexto ano. E que o sexto A está trazendo algo que está apontando uma diferença, né? O Marco Antônio trouxe uma hipótese. Será que tem alunos novatos? Ok, né? Mas será que a metodologia utilizada didática está sendo satisfatória para este grupo específico também? Então, como é que esse sexto ano A aprende? Então, nós temos aqui a Kátia, que diz: cada turma é peculiar, os trabalhos realizados devem ser adaptados a cada realidade. Assim, deveremos reforçar os conteúdos que estão em vermelho. A Kátia ainda: muitas vezes queremos usar a mesma metodologia em todas as turmas, e isso não traz resultados satisfatórios. A Suzana diz: urgentemente rever a didática para atender a todos. O que daí, aí é que está, eu acho, o desafio, né? Por isso que eu coloquei lá a pergunta antes para o Marco Antônio, que ele nos deu aqui ideias muito boas, baseada na prática deles, na escola dele, que é muito rica. Que é isso, você tem o dado, né? Mas quando entre o dado e o que você vai fazer, tem muitas interpretações, né? E aí você tem também algumas dificuldades. Então, há escolas que têm certas preocupações, como, por exemplo, o cumprimento de um material didático que foi requisitado, que é contratado, e é igual para todos. Há escolas que têm preocupações com a equidade entre os estudantes. Como é que eu vou fazer de um jeito numa turma, de outro jeito na outra turma? Que tipo de ruído isso vai gerar? Então, a prática, ela é cheia de complexidades, né? Mas eu acho que quando a gente está discutindo essa questão da avaliação diagnóstica, no fundo, ele está discutindo isso. O que a gente vai fazer com o que a gente descobre? E, nesse ponto específico, a gente descobre mais coisas se a gente codifica e organiza os dados de diferentes maneiras, né? Só que a gente também precisa, de fato, planejar e criar espaços para poder trabalhar com esses dados, senão fica só diagnóstica no nome, avaliação, mas não cumpre o seu propósito, né? Bom, vamos seguir um pouquinho, que a gente ainda tem um chãozinho aqui e coisas interessantes, eu acho, ainda para discutir. E a gente está aqui, o evento está programado para acabar às 8h15, né? Então, a gente tem aqui mais 20 minutinhos de discussão. Não queremos ultrapassar, que eu sei que todo mundo está muito cansado, né? De ficar aí o tempo todo na frente das telas. Mas, então, olha só. Percorrendo, então, a gente percorreu aqui, falou, né, que a avaliação diagnóstica está calcada nesse último quadrinho, que é a tomada de decisões. É esse o aspecto determinante para a classificação de uma avaliação como diagnóstica. Mas esse propósito, ele tem um impacto, ou ele precisa ser considerado quando você vai pensar de que forma você vai organizar e codificar os dados e no tipo de interpretação que você vai dar, porque isso vai apoiar essas decisões. E com relação à coleta, a gente pode se perguntar, né? Que tipos de instrumento de avaliação podem servir ao propósito diagnóstico? E a resposta é muito flexível, né? Em princípio, qualquer tipo de instrumento, não tem nenhum tipo de restrição. Você pode utilizar provas, você pode recolher dados a partir de uma série de atividades, como, por exemplo, debates, apresentações em feira de ciências, desenvolvimento de revistas eletrônicas. Você tem uma infinidade, ainda mais agora quando você agrega as ferramentas do digital, você tem muita opção. Mas o que é importante? É importante, como sempre, o mais importante na hora de pensar qual vai ser um instrumento de avaliação, que tipo de instrumento você vai utilizar, é pensar o que você quer avaliar, né? O como você vai avaliar depende do que você quer avaliar. Então, tem certas habilidades que você pode avaliar por meio de prova, mas tem outras, vamos dizer que você tem aí um objetivo relacionado a uma resolução colaborativa de problemas, não vai adiantar fazer uma prova individual, né? Então, se tem objetivos variados, como a maior parte dos currículos tem, de naturezas variadas, que envolvem aspectos sociais, aspectos cognitivos, aspectos os mais diversos nas várias disciplinas, você vai precisar também de procedimentos diversos de coleta de dados, né? Então, esse é um aspecto importante.
A outra coisa que eu acho que a gente viu aqui, por exemplo, aquele quadro ali que era um exemplo dos desempenhos dos vários sextos anos naquela avaliação diagnóstica de matemática, você não consegue aquilo, por exemplo, se você não tiver um instrumento referenciado previamente nos elementos estruturantes do currículo, nesses objetivos. Né? Você precisa ali, vamos dizer que tenha sido uma única prova. Você precisa, cada questão, você tem que saber exatamente o que ela está avaliando, para você depois poder agregar os resultados em função desses elementos. Então, você precisa planejar e documentar previamente os instrumentos para que ele te ajude no propósito diagnóstico. A validade, ela é sempre importante, né? E a validade, ela depende de muitos fatores. Eu citei no começo que depende, por exemplo, das condições de aplicação, mas também depende muito da qualidade da elaboração dos instrumentos. Se você vai fazer, sempre numa avaliação, você vai observar um recorte do desempenho do estudante, e esse desempenho, ele está mediado pelo instrumento que você criou, se o instrumento for falho, se for ambíguo, pronto, né? Não vai favorecer, e tem todo um desdobramento, você vai tomar decisões em cima disso. Então, a qualidade da elaboração é sempre importante, seja qual for o tipo de instrumento, né? E a outra coisa é justamente que precisa ser oportuno, a aplicação precisa ser oportuna, né? Você tem que ter clareza de propósito, porque se não for possível fazer os tais ajustes recíprocos entre aprendizes e programas de estudo, deixou de ser uma avaliação diagnóstica. Então, a resposta é flexível e você pode pensar, inclusive, que você não precisa fazer a avaliação diagnóstica usando um instrumento, você pode ter um mosaico de instrumentos diferentes, desde programas de avaliação externas, provas elaboradas pelos professores e muitos outros procedimentos, como alguns que eu já citei até, né? Resposta oral, debate, desempenhos diversos, relatórios de pesquisa, 1000 possibilidades para você coletar dados, né? O que talvez seja importante pensar é como é que você articula todas essas informações para fazer um bom diagnóstico. E como é que você extrai o melhor que cada uma pode te dar. Quer dizer, provas externas, né, um programa de avaliação externa tem alguns prós e alguns contras com relação às provas elaboradas pelos professores. E estas também têm prós e contras com relação a outros procedimentos avaliativos. Né? Então, a composição disso e a articulação disso pode ser importante. E eu vou pedir para o Marco Antônio contar um pouquinho como é que eles fazem na escola deles essa articulação. E tem até um slide aqui para ajudar nisso, que eles trabalham com uma ideia aqui, ó, de um macro processo avaliativo que o Marco Antônio vai apresentar para nós. Bom, Aline, vamos lá, né? Esse slide, ele simplifica, né, representa de forma esquemática o que nós chamamos na escola de macro processo de avaliação. Isso certamente é o instrumento mais importante que a gente tem dentro da gestão de ensino da nossa escola. Né? Isso é tão importante que na minha sala e na sala de todos os coordenadores, isso está pregado na parede, para a gente nunca esquecer da importância de cada uma dessas etapas. Né? Então, como que a gente pensa e organiza o processo de ensino dentro da nossa escola? Nós temos uma matriz curricular, onde temos uma articulação entre objetos de conhecimento e habilidades, tá? Dessa matriz curricular, nós construímos nossas matrizes de avaliação. A matriz de avaliação, ela vai definir daquilo que está dentro do currículo que vai ser avaliado, ok? O que vai ser constituinte de avaliações de provas, de trabalhos, enfim, né, dos diferentes instrumentos que a gente usa para avaliação. E aí, então, a gente distribui essa matriz de avaliação em etapas. Na nossa escola, nós trabalhamos com 3 etapas, primeira, segunda e terceira, 3 trimestres. Né? Então, com esse primeiro planejamento anual construído, nós elaboramos o mapa de prova. Antes do professor planejar a sua aula, ele planeja aquilo que ele vai avaliar depois de um determinado período, porque nós entendemos que o mapa de prova, que as habilidades que estão ali elencadas e os objetos de conhecimento que estão ali elencados são os objetivos de aprendizagem a serem alcançados em um determinado período de tempo.
Então, o professor ele vai trabalhar para promover aquilo que está ali descrito. Aquilo é o mais importante, tanto é que é o que a gente quer avaliar. Então, ele constrói esse primeiro mapa de prova e daí ele vai planejar, né, aula por aula, etapa por etapa. Terminado o trabalho, ele chega no mapa de prova fase 2, ou seja, ele pensou ali um planejamento para um mês, ele tinha feito um mapa de prova para aplicar essa prova daqui a um mês, e depois de um mês ele avalia o trabalho dele e fala, não, os alunos tiveram um pouco mais de dificuldade, eu não consegui cumprir tudo aquilo que estava previsto, mesmo porque ao longo do caminho, nas diferentes avaliações, né, que eu fiz ao longo desse processo, eu não consegui avançar tanto quanto eu esperava. Então, eu preciso retirar algumas das habilidades e dos objetos que estavam previstos inicialmente e colocar para um segundo momento. Porque não deu para chegar até esse ponto, né? Uma vez que eu cuidei para que a etapa fosse bem feita. E aí vira o mapa de prova 2, e então ele elabora a prova. E aplica essa prova. E a partir da aplicação dessa prova, ele vai ter um mapeamento dos resultados. Ele consegue construir, por exemplo, um quadro como aquele que você mostrou, em que cada uma das habilidades, porque todos os itens são identificados dentro de uma habilidade, ou dentro de um objeto de conhecimento, ele consegue identificar onde estão ali as lacunas de aprendizagem. E antes de avançar para um próximo planejamento, para a elaboração de um novo mapa de prova, ele precisa trabalhar essas lacunas. Então, uma habilidade que estava prevista no mapa de prova 1, que permaneceu no mapa de prova 2, aplicou, ok, resultados satisfatórios, os alunos conseguiram boa performance, seguimos em frente. Ou não, os alunos não conseguiram avançar da maneira como eu gostaria. Então, isso vai voltar num próximo mapa de prova. Isso vai ser reavaliado, porque isso vai ser retrabalhado. Ignorar a lacuna no nosso entendimento, na nossa escola, é o pior dos cenários. É muito pior do que avançar, porque tem que cumprir um planejamento. Né? Mas cumprir o planejamento... para quem? Ou por que qualidade? Né? Então, principalmente quando a gente pensa nas habilidades fundantes, porque se aquelas habilidades estão ali compondo um mapa de prova, aquilo ali, na nossa concepção, representa os objetivos de aprendizagem. Tem uma coisa interessante, vou fazer um comentário, Marco Antônio. Quando o Marco Antônio fala do mapa de prova, né, tem uma coisa interessante nisso, que é assim, sim, os objetivos estavam lá no planejamento, né? Por que muda quando você coloca isso no mapa de prova? Porque eu acho que tem um aspecto, quando você já pensa na avaliação, você pensa em quais são as evidências que vão fazer com que você possa dizer se um dado objetivo foi alcançado ou não. Né? Porque, assim, quando a gente coloca um objetivo no planejamento, ele é um tanto quanto etéreo, né? Quando você pensa nisso já conectado com a temática da avaliação, você começa a pensar no que pode te fornecer evidências observáveis do alcance daquilo. Isso é super importante, né? Porque a gente precisa justamente trabalhar com aspectos observáveis desses objetivos. A gente pode trabalhá-los de forma ampla, mas quando a gente vai avaliar, a gente só pode fazê-lo a partir de alguma observação. Né? Então, é interessante. Acho que esse movimento no mapa, deixa mais evidente isso. E esse exercício de entrar no mapa de prova é muito importante. Uhum. Né? É como se todo o tempo, cada vez que o professor entra em sala de aula, ele tem muita clareza do objetivo que ele quer alcançar. Uhum. Então, ele vai conduzir o trabalho pensando naqueles objetivos. Uhum. Então, isso é muito importante. Né? Isso foi uma mudança que a gente fez na escola há alguns anos, né? Que foi uma mudança de cultura, inclusive, né? Porque como que era feita a prova? Não, eu vou dar minha aula aqui, aí você pega, olha para trás, bom, o que eu dei? Então, eu vou fazer uma prova com essas e essas questões, porque eu trabalhei isso. A gente não entende dessa forma. Você perde a intencionalidade do processo, né? O que deu para fazer? Não é assim. Eu primeiro planejo onde que eu quero chegar. Primeiro eu preciso definir onde que eu quero chegar com os meus alunos. Isso é o mapa de prova. São os objetivos que eu quero atingir. Para daí, assim, então... é uma faceta mais operacional do planejamento. Até, isso, exatamente. E entra aqui também...
Sim. E tem uma outra coisa interessante, que eu acho que a gente falou várias vezes ao longo aqui do nosso encontro, que é essa questão de reservar esse espaço para, de fato, usar, vamos dizer, os dados que você recolhe de avaliação. Né? E acho que o que você está contando aqui é que você tem vamos dizer assim, um replanejamento contínuo, né? Ao longo, com uma previsão, vamos dizer assim, uma alocação de tempo para poder fazer isso. Né? Na gestão, né, a gente até tem um ciclo PDCA, né, famoso, quem trabalha com gestão, que você planeja, você organiza, aplica, checa e retrabalha se for necessário, né, e planeja novas ações o tempo inteiro. Então é cíclico o processo. Mas você tem que reservar tempo para isso, né? Tem que reservar tempo e tem que também ter como concepção que, eventualmente, você vai ter que mexer naquilo que estava tudo sistematizadinho. Tudo bonitinho. Agora... Tudo bonitinho, não é verdade? Sim, você vai ter que abrir mão desse tipo de mudança, de flexibilidade. Né? E que nem sempre é possível. Eu entendo que, né, muitas escolas são muito rígidas no cumprimento daquilo que está ali colocado como currículo. Por uma série de razões, né? Até a questão justamente dos materiais e tal. Sim, né? Enfim. A nossa escola a gente não adota, né, material né, apostilado, enfim, né, a gente escolhe os livros, enfim, material didático de apoio. Então, isso nos dá essa possibilidade de maior flexibilização. E entre chaves aqui, vermelhinho, eu coloquei um ciclo de caixinhas aí que representam a avaliação externa. Então, nós contratamos empresas para nos avaliar. Né? Então, a gente avalia, né, as propostas de empresas que estão aí no mercado, e a gente contrata a empresa exatamente que oferece instrumentos que vão nos permitir identificar lacunas de aprendizagem. Que quando eu olhar para aqueles resultados, eu consigo fazer uma sobreposição, né, daquilo que me é apresentado como resultado com a matriz curricular da escola, porque também eu não posso trabalhar com um instrumento que nada diz... Que não tem relação. Daquilo que não tem relação. Né? Com a matriz curricular. E a maior parte dessas empresas trabalham com matrizes de avaliação referenciadas nas grandes avaliações que a gente tem, como o Enem, o SAEB, agora a própria BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum. Então, a gente tem ali muitas evidências que podem ser recolhidas para poder validar ou não, né, o nosso trabalho. Então, a gente aplica avaliação externa, levanta os gaps, as habilidades gap, né, por isso que a gente chama de tratamento de gaps. Então, cada professor faz um planejamento específico, ele escolhe uma habilidade para trabalhar na primeira etapa, uma na segunda, uma na terceira, de repente duas, e faz um planejamento específico para aquilo. Ou seja, esse aluno que chegou para mim aqui no 6º ano, ele traz do 5º ano uma lacuna de aprendizagem que precisa ser trabalhada no 6º, porque isso não vai ser trabalhado lá para frente. Eu preciso dar conta disso. Né? Ele traz aqui algumas lacunas que o próprio currículo do 6º ano me permite trabalhar muito bem. Agora, pode ser que apresente ali uma lacuna que não tem muito a ver com aquilo que está proposto ser trabalhado no 6º ano, ok. Né? Você também não quer criar um Frankenstein ali, né, de coisas que não dialogam. Então, fazer essa escolha é muito importante. E esse exercício de sobrepor as informações que são trazidas dessa avaliação externa com aquilo que está sendo apresentado como currículo para aquele ano, isso é muito importante. E aí, depois, a gente reaplica, né, essa avaliação no ano seguinte para poder saber em que medida esse tratamento de gaps ele foi efetivo. Né? Isso é super importante para a nossa gestão de conhecimento. Então, se eu fiz um planejamento, trabalhei o 6º ano, aí esses alunos ano que vem estão no 7º, eu aplico a avaliação diagnóstica em fevereiro no 7º ano, na verdade, aquele resultado que está ali apresentado não é o resultado do 7º, é o resultado de trabalho do 6º. Sim. Né? Então, eu posso olhar o resultado e dizer, olha... Legal, aqui, né, Marco, que eu acho que você está falando, que vocês estão usando essa avaliação externa um pouco como, isso, para fazer um acompanhamento, que é muito mais longo, é de mais longo prazo. Sim. Porque você faz a avaliação dentro do ano letivo, o professor faz, mas essa avaliação que acontece todo ano, e que porque se vale de uma série de metodologias estatísticas diferenciadas, geralmente, TRI e tal, ela tem comparabilidade no tempo, ela te ajuda nesse monitoramento, né? Sem dúvida, né? Isso permite enxergar o quão efetivo o meu trabalho foi feito ou não. Então, se eu me propus a trabalhar determinados gaps e na entrega o resultado não foi legal,
olha, alguma coisa no meu planejamento não foi efetivo, então eu preciso reavaliar isso. Ou se foi, que ótimo, vamos compartilhar o que foi feito e que deu um resultado tão bom. Então, dos dois lados você acaba aprendendo, entende? Sim. Você valida processos que deram resultados muito bons e reavalia, né? Ressignifica aí outros que não deram tão certo assim. Então, isso é muito... acho que dá para ficar com uma máxima que é assim, a gente tem que aceitar que dói menos, né? Pra isso, assim. exatamente. É a realidade, vamos lá, é isso que tem, vamos trabalhar com... E assume, né? Aceita e assume. Exato. Marco Antônio, nós temos mais um ponto aqui, vou pedir para você nem ir embora da tela aqui, que a gente está no finalzinho do nosso encontro, mas eu acho que a gente não pode deixar de passar por esse último tópico, que tem a ver com uma daquelas setinhas que eu coloquei lá no começo, né? A gente sabe que uma das grandes queixas dos professores, dos educadores agora nesse período da pandemia é a questão do engajamento. E quando a gente fala de avaliação diagnóstica, eu acho que a gente acaba também para poder, vamos dizer assim, ser bastante fiel ao propósito diagnóstico da avaliação, a gente acaba encontrando uma dificuldade de engajamento, porque assim, a avaliação diagnóstica acontece antes da ação didática, por exemplo, ali no início do ano. Se a gente for ser rigoroso com relação ao seu propósito, a gente talvez não devesse aplicar, não atribuir notas, porque a nota é uma síntese, é um balanço do que foi alcançado com o processo de ensino. Por outro lado, a gente sabe que muitas escolas adotam, a maioria, eu diria, né, das escolas adota como uma estratégia a atribuição de uma nota, ainda que seja uma nota pequena, ainda que não valha tanto assim, na avaliação diagnóstica, para produzir engajamento, né? Então, a gente tem aí essa questão. No remoto, com vamos dizer assim, o aumento das oportunidades de burlar as regras da avaliação, quer dizer, que passa essa motivação da nota, ela acaba sendo até menos importante, né? Porque, veja, talvez a nota aqui ela possa até ser indevidamente obtida, o ponto, então, é outro. Então, assim, o engajamento que eu deixei aqui em amarelo é como é que você engaja de verdade os estudantes na avaliação diagnóstica, para eles entenderem esse propósito, para que eles, de fato, sejam parceiros nisso, né? E, ao mesmo tempo, portanto, cuidando da validade de uma avaliação que vai gerar decisões tão importantes. Enfim, então eu coloquei aqui muitas perguntas, né? Porque eu acho que são perguntas mesmo, não tem ninguém tem a resposta para isso. Então, assim, é atribuindo nota que você vai conseguir esse engajamento? É no diálogo? É implementando ferramentas de monitoramento digital que já existem? Diluindo a avaliação para que você não tenha tanta pressão em certos momentos e com isso não estimule, vamos dizer assim, comportamentos de burlar as regras e tal? Propondo avaliação por meio de tarefas mais autorais, orientando as famílias. A gente teve uma discussão no último evento, né, a respeito da interferência das famílias, sobretudo para as crianças menores, nos resultados de avaliação, incluindo colaboração e pesquisa, dado que isso está posto no mundo digital. Como é que a gente faz para a avaliação ter sentido para os estudantes? O que a sua experiência te diz? Tá, vamos lá. Tudo isso que está aí é importante, tá? Mas a minha experiência na nossa escola, eu acho que a criação de uma cultura de avaliação, eu vou chamar dessa forma, né? Buscando assim, o entendimento de todas as partes envolvidas no processo, do quanto que é importante esse processo para a sequência do ano letivo, entende? Para aquilo que está sendo definido como estratégias de ensino. Então, todos os professores, todos os coordenadores, alunos, famílias, precisam estar juntos nesse processo. E é preciso gastar tempo com isso. Para você ter uma ideia, né, todos nós, coordenadores do colégio, a gente faz uma série de inserções em sala de aula para poder conversar com isso sobre os alunos. A gente apresenta dados para os alunos que são coletados a partir dessas avaliações diagnósticas, explica como que a gente vai usar isso, como que isso vai determinar o que vai ser ensinado nos próximos meses, como que aquilo vai determinar a caminhada dele ao longo de um determinado ano letivo, de um determinado segmento, como que aquilo vai impactar lá na frente. Aquilo ele precisa ser um objetivo comum. Então, eu acho que gastar tempo para explicar para os estudantes, isso é fundamental. Para explicar para as famílias. Esse ano mesmo que a gente estava remoto, eu fiz uma live
eu sou responsável pelo processo de avaliação externa da escola. Eu fiz uma live para os pais, para falar exatamente dessa importância. E eu fui muito transparente, né, quando eu disse para os pais que, olha, nós temos que assumir essa responsabilidade juntos. Nós vivemos um ano que é muito atípico, que certamente apresentou lacunas. A gente não precisa ficar com receio de dizer sobre isso, porque isso é real. Né? Foi um ano muito diferente, um ano de muitas rupturas. Então, olha a importância da seriedade de um momento desse que a gente precisa ter, né? E para vocês, como pais, né, a estimularem os filhos a fazerem a prova com total dedicação, a apoiarem os filhos, a conversarem sobre a importância disso, né, para poder aumentar esse engajamento, né, para que esse momento seja realmente um momento de muita seriedade dentro da escola, porque é um momento de muita seriedade. Né? E a avaliação diagnóstica, quando efetivamente utilizada, e no nosso caso a gente usa mesmo, é uma das primeiras ações do ano nossa, ela vai determinar o nosso plano anual inteiro. Então não pode ter, eu tenho que ter validade naqueles resultados, entende? Quando você traz o conceito de validade, Aline, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, porque senão eu posso me apoiar em informações equivocadas e o impacto disso é catastrófico. Então, eu acho que dizer de forma transparente disso para todos os envolvidos, professores, famílias, alunos, todos que estão envolvidos, é fundamental. E quando você diz assim, né, gastar tempo, é gastar essa tempo... última caixinha, né? Atribuir sentido, para mim, é a palavra-chave. Uhum. De nada disso investimento de tempo para criar uma cultura, né, Marco Antônio? Uma cultura avaliativa. Né, uma cultura favorável, né? Quer dizer, não é uma conversa pontual para, por exemplo, falar que é errado colar, porque todo mundo já sabe isso, né? Todo mundo já sabe, né? Claro, tem a perspectiva ética, enfim, tudo envolvido, mas isso já é sabido, sabe? É trabalhar numa outra perspectiva, entende? É do valor que a avaliação tem para o processo, para todo mundo. Falando e mostrando, né, na prática. Falando e mostrando, apresenta dados. Mostra, eu mostrei dados. Eu mostrei um recorte de ensino fundamental, de ensino médio, como que era trabalhado, uma habilidade que evoluiu, uma que não evoluiu. Enfim, deixar claro que aquilo ali, que aquilo faz sentido, é muito importante. Atribuir sentido é muito importante, né, porque aí muda a tratativa. Né? E você vai ter um engajamento altíssimo, você vai ter praticamente todos os estudantes fazendo. Né? Nós aplicamos em fevereiro desse ano e nós conseguimos 99,9% de aplicação. Né? Nós praticamente não tivemos alunos que não fizeram. Né? Os que não fizeram porque aconteceu algum episódio que não teve como fazer, mesmo assim fizeram depois. Nós abrimos uma segunda janela de aplicação para que eles não ficassem. A internet caiu, ou teve um adoecimento na família, enfim. Mesmo assim, a gente abriu uma janela para garantir que todos fizessem. Tamanha importância. Então, eu acho que a importância atribuída vai depender do tamanho da importância que a escola dá. Quer dizer, quando você gasta tempo, faz a live, conversa, você está mostrando essa importância. E de novo, né? Falando... e mostrando, porque tem que ter consequência, né? As coisas têm que ter uma consequência observável, porque senão as pessoas falam, fica no blá blá blá. Não é um blá blá blá, está acontecendo, é real. Né? Muito legal, Marco Antônio. Olha, a gente já passou 5 minutinhos do nosso horário, mas eu acho que a conversa foi muito boa. Eu agradeço demais a sua participação aqui, que enriqueceu muito a nossa conversa com a sua experiência de coordenação de tantos anos lá do colégio. E, Jeane, sua mediação aqui também no chat, eu vi você, eu fiquei de olho, um olho aqui, um olho lá, olhando aqui a interação no chat e tal, te agradeço muito também por essa interação. Imagina. Tem aqui 2 questõezinhas, Aline, posso falar? Pode falar. Olha só, diga lá. A Simone está perguntando, gostaria de saber, para o Marco Antônio, se esse planejamento é feito com cada professor. Sim, com cada professor. Cada um entrega, né, organiza e entrega o seu planejamento, que é individual. Ô, Marco Antônio, e a Rosane está perguntando, as avaliações são remotas ou priorizam o presencial? Agora, todas remotas, né? Porque em Belo Horizonte a gente ainda está ensino remoto. O único segmento que voltou é dos pequeninos, né? Até os 5 anos de idade. Então, 100% remoto. Ótimo. Maravilha. Muito Obrigada. Legal. E, gente, eu estava aqui nesse momento agradecimentos, né? Porque eu não estava querendo... tomar mais o tempo de ninguém, que a gente sabe que um dos problemas desse momento que a gente está vivendo é o excesso de tempo de tela, né?
tem que cuidar da saúde aqui uns dos outros, então eu não quero me estender muito, mas eu queria agradecer demais também a audiência que participou aqui pelo chat, né, que fez várias contribuições aqui, com perguntas, com comentários muito ricos. Esse vídeo vai ficar disponibilizado no site da Primeira Escolha, a apresentação também. Então, enfim, queria dar boa noite a todos e agradecer mais uma vez. Também a Luciana Correia, que organizou o evento para nós aqui hoje. Tá bem? Muito obrigada, pessoal. Marco Antônio, obrigada mais uma vez, viu? Foi ótimo, gostei muito da nossa conversa. Jeane? Beijo, vai ficar gravado, as pessoas estão perguntando aqui, né? Se vai ficar gravado, todo mundo quer ter acesso na plataforma, né, Aline, na da Primeira Escolha. Isso, no site da Primeira Escolha, www.primeiraescolha.com.br, tem lá um item no menu que se chama Conteúdo, lá tem os nossos blogs e tem também o conteúdo do ciclo de eventos. Tá bom? E aí, das apresentações anteriores, também é possível resgatar, também certo? É possível resgatar. Muito bom. Teve uma pessoa aqui que me perguntou, já perdi o nome. Mas é possível, sim, pessoal, resgatar as apresentações anteriores. Obrigada a todos, boa noite. Até a próxima. Boa noite, gente. Obrigada, Marco Antônio e Aline. Tchau, gente. Beijo.